Hoje eu quero falar sobre algo muito importante com vocês. Como sempre, a gente sempre traz coisas que estão queimando no nosso coração. E a gente vai falar muito lá em Efésios. E os primeiros 3 capítulos de Efésios, nós vamos ver Paulo, não sem querer, mas muito intencional. Ele vai começar os 3 capítulos falando sobre o amor de Deus por nós e sobre sermos escolhidos por Deus. E isso é muito intencional porque nos próximos capítulos ele vai estar trazendo algumas correções, alguns conselhos para a igreja. E antes de a gente ter qualquer mudança real na nossa vida, qualquer transformação real na nossa vida, nós precisamos entender o amor de Deus por nós e nós precisamos basear a nossa identidade em Deus, completamente no amor dele por nós. Então, dito isso, eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar para a gente ter esse momento de palavra edificante em nossas vidas. Pai, eu coloco na tua presença a vida de cada um dos jovens que está aqui, de cada pessoa que está assistindo isso também no YouTube depois. Deus, eu te peço que, primeiramente, nada venha distrair as nossas mentes nesse momento. Que nada venha tirar o nosso foco, a nossa concentração. Deus, eu declaro que a nossa atenção para a palavra, para a tua palavra essa noite, que seja uma forma de adoração, que seja uma forma de te dar glória, Pai. Em nome de Jesus, porque esse culto é para ti, não é para nós, então que a nossa atenção, o nosso foco, seja a nossa forma de, nesse momento, estar dando glórias a ti, estar adorando ao teu nome, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abrir os nossos corações e que cada um que está aqui venha receber a porção que o Senhor separou para ele e para ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço desde já pela tua palavra, Deus. Amém. Amém, queridos? Então, como eu falei, não é à toa que Paulo começou Efésios trazendo sobre o amor do Pai, porque a nossa identidade, a gente só vai ter uma real mudança na nossa vida quando a nossa identidade estiver completamente baseada no amor de Deus. E eu poderia terminar a palavra por aqui. O problema é que falar sobre ser filho amado virou clichê. Virou clichê. Sabe quando que uma coisa vira clichê na nossa vida? Quando a gente escuta demais e pratica de menos. Aí vira clichê, ficou repetitivo. Eu já ouvi tanto isso, mas você praticou muito pouco. Porque se você tivesse vivido, praticado, não seria um clichê, seria uma verdade na sua vida. Então, se pelo menos essa verdade você deixar entrar no seu coração essa noite, queridos, eu te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Não é uma falácia de pregador, não é uma frase de efeito, é um fato. Quando a gente deixa a verdade, a identidade de filho amado entrar no nosso coração, tudo muda. Tudo muda. Mas calma, eu não vou falar sobre identidade hoje. A verdade é que o tema que nós vamos conversar, ele passa pela identidade. Ele passa por compreendermos quem nós somos em Deus. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero ler com você João 14, versículo 15. Quero ler junto com você. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso nível de obediência é igual ao nosso nível de amor ao Senhor. O nosso nível de obediência a Deus é o mesmo nível de amor que nós temos ao Senhor. Olha que interessante que ele fala nesse versículo. Ele não está dizendo, se vocês me obedecerem, eu vou amar vocês. Não é isso que ele diz. Ele fala, se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Porque o obedecer ao Senhor é uma consequência de quem ama ao Senhor. Obedecer a Deus é uma consequência, é um fruto de quem ama a Deus. E eu posso sim dizer que existem níveis de amor ao Senhor e, consequentemente, níveis de amor, de obediência a Deus. O quanto você tem obedecido a Deus é o quanto você ama Ele, para resumir. Só que olha que interessante, você não obedecendo, você obedecendo ou não, Ele continua te amando. Você obedecendo ou não, o amor dele não muda por você. Eu preciso falar sobre esse amor, querido. Você precisa entender sobre esse amor. Por isso que o amor de Deus, ele é o melhor lugar para que a gente possa estabelecer a nossa identidade. Por quê? Porque ele não muda. Se o nosso valor e a nossa identidade estão nas nossas conquistas, estão na nossa inteligência, no nosso trabalho, na nossa família, em um relacionamento, no nosso corpo físico, se a nossa identidade está em qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus, nós vamos ser abalados.
A nossa identidade vai ser abalada, porque é o único lugar seguro e constante é o amor de Deus por você. A única coisa na sua vida que nunca vai mudar é o quanto você é amado. E ser filho amado é o que vai ditar a sua vida. Mas, quando nós temos a nossa identidade baseada nesse amor e nessa bondade, é natural que nós vamos querer retribuir o Senhor por esse amor e por essa bondade. Ah, pastora, mas como que eu vou retribuir? A pastora sempre diz que não dá para pagar o que Jesus fez por mim na cruz. É claro que não dá para pagar. Eu não estou falando sobre pagar uma dívida. Obediência não é pagar uma dívida. Obediência é se relacionar com Deus. Obediência, eu não obedeço a Deus para tentar diminuir o que o meu pecado causou lá na cruz. Não, eu obedeço a Deus porque eu sou filho amado. Lembrem-se, a nossa obediência está no mesmo nível do nosso amor. Uma ótima prova de que a nossa identidade está firmada corretamente em Cristo é que quando Deus deixa de ser o seu chefe, a quem você deve satisfação, e passa a ser o seu pai, a quem você deseja amar. Então, se hoje o seu relacionamento com Deus é mais como um chefe, você está devendo algumas satisfações para Deus. Por que você não orou a semana inteira? Por que você não fez um jejum? Por que você não entregou o seu dízimo? Por que você não falou do amor de alguém? Você está devendo algumas satisfações? Ou Ele é seu pai, a quem você na verdade deseja amar porque foi amado primeiro. É aí que você vai saber se a sua identidade está corretamente firmada em Cristo ou na lei. Em Cristo, na graça ou no mérito. Amém? E por mais conturbada que possa ter sido a sua relação com seu pai aqui da terra, saiba que o seu verdadeiro pai, porque Deus, Ele é seu pai antes de você vir para a terra. Você já tinha sido escolhido, separado. Então Deus, que é o seu verdadeiro pai, que te planejou, que te projetou, que sonhou com a sua vida, Ele te ama incondicionalmente. Eu não me importo nesse momento com o relacionamento que você teve com seu pai aqui na terra. O importante é que o seu verdadeiro pai te ama incondicionalmente. E quando a gente se depara com esse amor, querido, é impossível. Vocês estão percebendo as palavras fortes que eu estou usando? É natural querer amar de volta. É impossível não amá-lo de volta. É impossível não devolver esse amor quando nos sentimos amados por esse Deus. E mesmo que o assunto hoje não seja sobre identidade, e eu estou falando muito sobre isso, mas mesmo que não seja, é porque você precisa entender que amar a Deus, o tanto que você ama a Deus, depende da sua revelação de filho amado. Então, o tanto que você entende que é filho amado, é o tanto que você vai amar a Deus. E o tanto que você ama a Deus, é o tanto que você vai obedecer a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre obediência, porque obediência exige sacrifício. Fala para quem está do seu lado. Obediência exige sacrifício. Quem já teve que obedecer a Deus em algum momento específico, alguma coisa que Deus te pediu especificamente, você sabe que não foi fácil. Você sabe que teve que abrir mão de alguma coisa. Só que um sacrifício ao Senhor não significa que Deus está tirando algo de você. Ouça bem o que eu vou te dizer. Ele não tira algo de você. Você está abrindo mão de uma coisa para receber algo melhor. Então Deus não saiu devendo a gente, Diego. Deus não saiu devendo a gente quando a gente se sacrificou por alguma coisa. Deus não deve nada. A gente abriu mão de algo para receber algo melhor em troca. Vocês estão comigo, gente? Nós estamos falando sobre obediência exige sacrifício. Então, não dá para viver uma nova vida apegado às coisas da vida antiga. Nós queremos tanto viver coisas novas no Senhor, novas experiências. E pastor, eu quero ser alegre de verdade, eu quero ser feliz de verdade. É muito comum encontrar dentro do corpo, infelizmente, dentro do corpo de Cristo, pessoas que estão aqui há anos, mas ainda não experimentaram a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Por quê? Porque não desapegaram das coisas da vida antiga, do passado. Porque não sacrificaram algo para receber algo novo. Eles obedecem até certo ponto, mas aqui não toca a Deus.
O que? Abrir mão disso? Não, Deus, aqui eu não consigo abrir mão. É muito grande esse sacrifício para mim. O que o Senhor está me pedindo é impossível, Pai. E não é. Na verdade, a gente só quer viver para nós mesmos. Então, é isso, obviamente, né? Esse sacrifício vai incluir viver a vontade e os planos de Deus para minha vida. Então, exige muito sacrifício de sacrificar coisas, pessoas, relacionamentos, manias. Quando nós queremos viver os planos de Deus para a nossa vida, nós vamos sacrificar muitas coisas no caminho. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos já sacrificaram algumas coisas? Deixa eu te falar, tem mais coisa para sacrificar. Sempre tem mais. Porque Deus sempre tem mais para me entregar, então eu sempre tenho que abrir mão de mais alguma coisa. Deus sempre tem algo melhor para me entregar, então sempre tem alguma coisa que eu estou precisando abrir mão, que eu estou precisando sacrificar na minha vida. A gente precisa voltar a falar e lembrar que uma vida com Cristo, querida, eu não sei quem te enganou e disse que era fácil. Uma vida com Cristo, ela não é um cruzeiro all inclusive. Ela não é. A gente está lá em alto mar com Jesus, tudo pago, né? Já tem aquele jargão cristão, né? Jesus pagou, né? Tá pago na cruz. Os seus pecados estão pagos na cruz, querido. Mas existem sacrifícios aí pra gente fazer. A vida com Jesus, com Cristo, não é um cruzeiro all inclusive. Ela tá mais para um barco na tempestade e Jesus lá no meio do mar falando: sai, anda sobre as águas e vem até mim. É mais ou menos assim a vida com Jesus. Tem nada de cruzeiro. Gente, a vida com Jesus, ela é confiança total. Ela é dependência total. Não meia dependência, não confiar mais ou menos. É total. O evangelho é loucura. E não sou eu que estou falando, a Bíblia fala. Se você está aqui hoje, você é louco. Nós não somos corintianos em nome de Jesus, mas a gente é um bando de loucos sim. É isso, é o Corinthians que fala isso, né? A que super entende de futebol. Sou flamenguista, então também. Se é Corinthians, se é o, sei lá o que é. Sou flamenguista. Então assim, convertida, né? Graças a Deus, por isso que eu sou flamenguista. Então assim, aquelas. A gente é um bando de louco. O evangelho, gente, não faz sentido para quem não tem Cristo. O evangelho não tem lógica para quem não tem Jesus. Não tem lógica. Aí a gente pode olhar para a vida com Cristo de duas formas. A gente pode olhar para Pedro e falar: Pedro é um retardado, que no meio da tempestade resolveu pisar na água e foi. Ou a gente pode olhar para Pedro e falar: caraca, Pedro andou nas águas. De que forma a gente olha para a vida com Cristo? Tá doido, Deus? Olha o que tu tá me pedindo, Jesus. Tu sabes, né, Jesus, que eu não sei andar sobre as águas. Mas ele sabe, gente. Pedro também não sabia. Pedro não tinha praticado com Jesus, não tinha tido aulas de como andar sobre as águas, não. Ele não sabia. Mas é aí que entra a confiança e a dependência de Cristo. Aí que entra o evangelho, que é loucura para o mundo. É fazer as coisas sem conseguir fazer, mas Deus vai te capacitando, meu filho. Eu não consigo, eu não sei como que eu estou fazendo isso, mas Jesus está me capacitando, eu estou indo. Estou pregando para ti, né, Ana? Estou pregando para ti. A Ana sabe. Quem sabe, sabe, né, Ana? Então, gente, o evangelho é loucura. E quando eu falo de sacrifícios que nós teremos que fazer, não pense você daqueles pecados básicos que todo mundo já sabe. Eu não estou falando aqui do básico do sexo, drogas e rock and roll, não. Não é o básico do básico, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma forma de viver antiga, da antiga forma de viver que você tinha. E tudo que eu poderia nomear aqui, todas as listas que eu poderia fazer, se resumem a uma coisa: viver para si mesmo. Essa é a forma que você vivia antes de Jesus. Você vivia para você mesmo. Você vivia para os seus interesses, para as suas vontades. Você vivia para realizar os seus próprios sonhos. Você vivia olhando para o seu próprio umbigo. Porque essa é a natureza humana. É olhar para si mesmo, é querer o seu próprio bem. Antes ele do que eu, cuido do que é meu. Já falava Apocalipse 16, a banda e não o livro. O rapper, né? E não vai ler Apocalipse 16, não vai estar escrito antes ele do que eu, cuido do que é meu. Tá? Isso é um rap. Só para deixar claro. Beleza, pregador Lu.
Beleza. É isso. Antes ele do que eu, cuido do que é meu. E foi pro saco. É só mais um. Alguém conhece essa música? Ai, obrigada, gente. Tava me sentindo esquisita. Falei, será que eu alucinei com essa música? Não, beleza. Gente, na verdade, viver para si mesmo é o pecado original. Foi exatamente aí que Adão e Eva caíram. E Lúcifer antes deles. O que é viver para si mesmo? Que pecado que eles caíram? O pecado de querer ser independente de Deus e viver para suas próprias vontades. Esse é o pecado original. Tudo que nós fazemos hoje está baseado nesse pecado aqui. E não existe nada mais oposto ao evangelho do que buscar viver as minhas vontades. Nada mais oposto. Se pensar, qual é o oposto de evangelho? Viver minhas vontades. Qual é o oposto de evangelho? Correr atrás do que eu acho que é bom para mim. Nada mais oposto ao evangelho do que isso. Que evangelho você está vivendo? Porque o evangelho exige sacrifício. Amor a Deus nos leva a sacrifício. Obediência exige sacrifício. Ah, pastora, mas Deus me entende. Ele sabe que o hormônio não se converte. Ele sabe. E ele sabe também que você não anda sobre as águas, mas ele manda você andar sobre as águas. Porque não é sobre o que a gente tem capacidade de fazer, é o que Jesus nos capacita a fazer. É a força que eu encontro em Jesus para fazer as coisas. Amém? Ficou muito sério agora. Tem muita gente aqui deixando os hormônios falar mais alto, pelo amor de Deus. Deixa Jesus falar mais alto na tua vida. A gente escuta aquela frase bem famosa, né? Corra atrás dos seus sonhos. Ai, que lindo. Não tem nada de lindo nessa frase, corra atrás dos seus sonhos. Olha como a nossa mente já é poluída já com o mundo, com o que o mundo diz. Não tem nada de bonito correr atrás dos seus sonhos, filho. Como assim, pastor? Então não vou realizar meus sonhos? A sua preocupação não devia ser se você vai realizar os seus sonhos. Devia ser se você está sonhando o sonho de Deus. Essa é a sua preocupação. O que eu estou sonhando é o sonho de Deus para minha vida? Se não for, tomara que você não realize, querido, porque só vai dar BO. Se não for o sonho de Deus para sua vida, esquece. Joga para trás, joga no lixo, segue a vida. Pelo amor de Deus. Essa devia ser a sua preocupação. Tá, mas esse desejo, essa faculdade, esse trabalho, esse casamento, e seja lá o que for que você está sonhando, é o que Deus tem para mim? É o que Ele sonha? Você pode realizar os seus sonhos na sua força, mas tadinho de você, a vida vai ser bem difícil para você. Você não escolheu nascer. Quem escolheu nascer? Eu não também. Você não sabe o tempo de vida que você tem. Quantos sabem quando vão morrer? Eu também não sei. Mas tem alguém que sabe. Tem alguém que escolheu para que eu viesse para essa terra. E tem alguém que sabe cada segundo, cada milésimo que eu vou existir nessa terra. E esse mesmo alguém planejou cada segundo da minha vida. Ele planejou, ele tem um plano. Ele não me chutou aqui para a terra e falou, faz o que tu quiser. E se dá certo, tu vem para o céu. E se não der, tu vai para o inferno. Não foi isso que aconteceu. Ele planejou toda a minha história. Todo o nosso romance. Entre eu e ele. Entre eu e ele, não estou falando de eu e Jamie, não. Entre eu e ele, no meu romance com ele, Deus planejou. Como ele iria me conquistar. Como ele iria me respeitar, como ele iria me trazer para perto, como eu iria me casar com ele um dia. Ele planejou tudo isso. Mas a pergunta que eu me faço, e eu quero que você se faça, é: o quanto da minha vida hoje está alinhada com a vontade do Pai? O quanto do meu tempo hoje eu tenho investido em cumprir a vontade dEle? Essa deveria ser a única preocupação da sua vida. A única. Pastor, eu estou me preocupando com isso. Tu está se preocupando à toa. A sua única preocupação é: eu estou cumprindo a vontade de Deus ou não? Mas isso nem passa pela sua cabeça, querido. Não é nem um pensamento que não passa nem uma vez na semana se você está cumprindo ou não a vontade de Deus. A gente só sai vivendo. Como se a gente tivesse algum direito sobre a nossa vida, mesmo depois de Jesus ter pago um alto preço, a gente acha que é dono de si mesmo. Faz tempo que você não é dono de si mesmo mais. Ou seja,
Se você está cumprindo a sua própria vontade, depois de ter sido comprado pelo sangue de Jesus, você está em rebeldia. Porque você não é mais dono de si mesmo, não. E quem planta rebeldia, não vou nem dizer o que colhe. E deixa eu te dizer uma coisa, o crente que não está vivendo a vontade de Deus, ele não é feliz. Aí ele vai culpar tudo e todos, culpa até Deus por não ser uma pessoa realizada, quando a única culpa é dele, não é nem do diabo. Querido, é o seguinte, para de culpar o diabo pelos seus perrengues quando você não tira nenhum tempo com Deus todo dia. Se você não prioriza o seu devocional diário, que é o básico do básico, fique tranquilo, o diabo não prioriza você. Você não é prioridade para o diabo, não. Sabe, eu costumo pensar que existe pessoa que o diabo nem precisa importunar. Ela já está tão afundada no seu próprio eu, nas suas próprias vontades, no seu próprio ego, que o diabo não precisa nem perder tempo com essa pessoa. Ele vai lá para as que estão orando, jejuando, para as que estão fazendo diferença de verdade no mundo, que não estão olhando para si. Tira da sua cabeça o negócio. O diabo quer me matar. Ô, tadinho. O diabo não tem esse poder, meu filho. O diabo não pode matar ninguém, tá? Só queria deixar claro. Deus que define o dia das pessoas. O diabo não pode te matar. Mas sabe o que ele pode te fazer? Sabe o que ele realmente quer? Ele quer que você ame a si mesmo acima de todas as coisas. Amor próprio, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, eu antes, né? Eu antes de tudo, né? É isso que o diabo quer. Ele quer que você se ame acima de tudo e todos. Na verdade, ele vai te vender amor próprio. Ele não vai te vender ódio próprio. Ele não vai te vender se mata. Sabe, tem gente que acha que o diabo fica lá, se mata. Não, o diabo não fica assim. Ele fala assim, cara, ame você acima dessas coisas. De onde já se viu essa pastora falando isso? Tu é mais. Eu sou mais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não, né? Pelo amor de outra pessoa. Ele quer que você distraia com seus sonhos egocêntricos, que você nunca perguntou para Deus se deveria sonhar. É isso que ele quer. Só isso que ele precisa. Quero voltar em Efésios agora com vocês, que a gente ainda não leu. Quem está comigo? Amém. Efésios 4, versículo 1. Paulo dizendo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam pelo amor de Deus. Só faltou ele falar isso no final. Paulo, por diversas vezes, ele vai se autodenominar prisioneiro no Senhor. Eu acho interessante esse... não sei nem dizer, né? Eu não sei falar português direito, mas acho que essa conjugação, esse negócio ali no meio, não é prisioneiro do Senhor, porque Deus não prende Paulo. Ele é filho de Deus. Não é prisioneiro de Deus, mas ele é prisioneiro no Senhor, porque ele compreende que a vontade dele não está acima de Deus. E que ele vai ter que fazer alguns sacrifícios. E Paulo, ele se autodenomina prisioneiro no Senhor várias vezes. Se existe alguém que realmente sabe o que é obedecer a Deus em sacrifício, é Paulo, querido. Enquanto a sua obediência ao Senhor não te custar a sua liberdade jurídica, só obedece. Você não sabe, Paulo foi preso por Deus. O que Deus já te pediu para fazer que você ia ser preso? A gente tem tanta sorte de viver num país livre. A gente não é perseguido, gente. Vocês acham que a gente é perseguido, pelo amor de Deus. Não somos mesmo. Talvez um dia seremos, mas eu acredito que o Brasil nunca será esse país perseguido. Então, o pouco que Deus te pediu, né? Vai ler Paulo, preso, glorificando, discipulando os guardas, discipulando a galera, dentro da prisão. A pastora, eu não tenho tempo de discipular. Talvez você devia ser preso, você vai ter bastante tempo. Ou você quer continuar livre? Você tem essa opção? Dá para ser livre e discipular ou fica preso, meu amigo. Você pode discipular todo mundo. Os presos, os guardas, geral. Vamos orar sobre isso agora? Deus, se mais alguém aqui disser que não tem tempo para discipular, prende, Jesus. Prende que eles vão ter tempo, amém, glória a Deus. Quem recebe? Sabe, gente, eu adoro que Paulo, ele suplica, ele fala assim, eu rogo-vos, pelo amor de Cristo Jesus, eu não aguento mais. Por favor, gente, para que a gente ande de modo digno
para com o chamado que recebemos. Veja bem, eu não sei qual que foi o chamado particular de Deus para você, mas lá em 2 Coríntios 5:20 vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. Está na palavra. E não me importa se você se acha relevante ou não. Não, eu não sou relevante. Gente, a palavra está dizendo que você é embaixador de Cristo e acabou. Não importa se você se acha relevante ou não. Isso não te traz temor no coração? O que é embaixador? Você representa Jesus onde você está. Ah, mas eu não escolhi isso. Oh, que pena, porque agora você é salvo, acabou. Você não escolhe mais nada, lembra? Ou você ainda acha que tem alguma escolha? Não foi Jesus que te comprou? Quer dizer, você tem escolha. Tem a escolha de viver na rebeldia, mas daí é contigo, né? Somos embaixadores de Cristo. Isso não gera nenhum temor no seu coração? Ou você está ocupado demais com seus afazeres e planos e sonhos e projetos para se lembrar do seu papel nessa terra? Para de tratar a sua vida com Deus e o seu papel como embaixador como mais uma coisa da sua lista do que fazer. Ah, eu sou isso, é isso. Você primeiro é filho e depois o resto. Você primeiro é embaixador de Cristo e depois o resto. Não é isso que a Bíblia fala para nós, gente. Mas buscai. Quem que quer falar comigo? Eu vou falar para vocês porque vocês não estão lendo a Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. E as demais coisas serão. Muito bem. Vocês estão lendo a Bíblia, glória a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O resto é resto. O principal é que eu sou filho. O principal é que eu sou embaixador. O principal, o foco da minha vida é obedecer ao Senhor, é cumprir o meu propósito. O resto Ele acrescenta. Um bom trabalho com um bom salário, um casamento feliz, uma família completa. Tudo isso Ele acrescenta. Mas o meu foco, veja, solteiro, o seu foco não é encontrar alguém para casar. O seu foco é servir ao Senhor. Ponto. Deixa que Ele te traz alguém para casar, fica tranquilo. Casamento só é bom na hora certa com a pessoa certa. Fora disso, é uma... Vocês entenderam? É que eu não faço as coisas. Sou perfeita. Brincadeira. Casamento, gente, só é bom na hora certa com a pessoa certa. Aquela famosa frase, né? O encalhado é quem casou errado. E não quem está solteiro. Está solteiro tem todas as possibilidades ainda da vida. Gente, presta atenção. Ser filho de Deus não é um título bonito. É um propósito de vida. E se você não está vivendo por isso, você está vivendo errado. Eu preciso te falar isso. Se você não está vivendo por isso, com essa identidade, por esse propósito, você está vivendo errado. Mas tu não conhece minha vida. Você está vivendo errado. É por isso que você está vivendo? Então você está vivendo errado. Se não é por isso. E enquanto eu estava preparando essa palavra, tantos exemplos que eu poderia trazer, o Senhor ministrou algo no meu coração, que eu quero falar para todos vocês. Não só para quem é casado, jovens casais aqui, mas para todos. Todos vocês. Nada me ensina mais sobre obediência e sacrifício do que a maternidade. Nada me ensina mais do que o que é viver a vontade de Deus do que a maternidade. Então, é o amor sacrificial, muito sacrificial, mais delicioso do mundo. A gente se sacrifica e ama ao mesmo tempo. É bizarro. E eu sei que a nossa sociedade... Jovens que ainda não casaram, jovens casais, presta atenção, a sociedade vai te dizer, já está te falando, que filho é um atraso. Filho vai enterrar os seus sonhos. Acabou a sua vida, acabou a sua história quando você tiver filho. Acabou. Esquece, agora vive para o filho e deu, não tem mais nada. É o que a sociedade está nos dizendo. É o famoso meu corpo, minhas regras. É isso, gente. Meu corpo, minhas regras é isso. Filho é um atraso. Filho não vai ser nada bom para minha vida. Filho vai acabar com a minha história, com a minha essência, com tudo que eu sou. Oh, meu Deus do céu. É muito egoísmo numa pessoa só. Nada vai te fazer compreender a Deus como a maternidade e a paternidade. Nada. A maternidade, ela nos livra do pecado de vivermos para nós mesmos. O jeito mais fácil de cumprir a vontade de Deus é ser mãe, gente. Ou pai. Porque você automaticamente só vai conseguir descansar no Senhor.
E todas as soluções. Não tem pediatra no mundo que vai te dar a solução, meu filho, só Deus. Sabe aquilo que a gente sabe lá desde o jardim? Que Deus quer que a gente dependa 100% dele? Bem-vindo, maternidade. É isso. É isso. E é delicioso. Lembra que o evangelho é coisa de louco? É isso. É coisa de louco. Isso tem... O que eu estou falando para você tem tudo a ver com obedecer e sacrifício. Tudo a ver com obediência e sacrifício. Com cumprir a vontade do Pai. Então, jovens, renovem as suas mentes. Não deixe o mundo te dizer o que é ter um filho. Não deixe o mundo te dizer o que é ser pai, o que é ser mãe. Não deixe as suas próprias vontades falarem mais alto. Leia a palavra diz que filhos são herança do Senhor. E tem heranças que só vai receber quem escolher ser mãe e pai. Porque filho é herança do Senhor. Se você escolher não ter filhos, você está escolhendo não receber uma herança. Eu quero receber tudo que Deus tem para mim, inclusive filhos. Inclusive, logo teremos mais. Em nome de Jesus, amor. Amém? Ah, tu não pode falar amém porque o Josh está dormindo. Obediência sacrificial, glória a Deus. Mas vamos voltar para o texto. Só queria dar um exemplo. Gente, é um exemplo. Por isso que eu falei do meu corpo, minhas regras. Não é seu corpo, muito menos as suas regras. Não estou nem falando do corpo do bebê, eu estou falando do seu corpo mesmo, não é seu. Né? Que quando a gente fala sobre isso, a gente fala, mas tem outro corpo lá dentro. Mas e o meu corpo não é mais meu. Eu fui comprada. Eu não mando mais na minha vida. E isso é a melhor coisa que me aconteceu. Sabe quando a gente ia dormir? Eu dei esse exemplo no férias esses dias. Assistindo TV e dormia no sofá e acordava na cama. Quem lembra dessa sensação incrível? Você não teve zero trabalho, do nada você estava lá no seu colchão. Ai, que maravilha. Como eu cheguei aqui? Onde estou? Quem me trouxe? Era incrível acordar na cama, não é? Viver para Cristo é da mesma forma. A gente não manda mais nós mesmos, a gente aproveita, a gente desfruta. E quando a gente vê, Deus levou a gente para outro lugar confortável, maravilhoso, incrível. É do mesmo jeito. Mesmo andando sobre as águas, indo em direção de Jesus. O evangelho é ou não é loucura? É ou não é uma coisa de louco? É uma coisa de louco. Não mandar na minha própria vida é a melhor coisa que tem, gente. É tudo responsabilidade de Jesus. Ou seja, não vai dar errado, porque Ele não erra, Ele é perfeito. Minha vida vai dar muito certo. Não sei a sua, mas a minha vai. Efésios 5, do 8 ao 10, eu prometo que a gente já está indo para o final. Vocês estão comigo? Quem está com sono? Muito bem. Mente para mim que eu gosto. Não gosto não, brincadeira. Sempre... Ah, tá, vamos ler lá, né? Eu já estou falando aqui já. Ó, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Para aí, volta. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Sempre que você vai ler na Bíblia, na palavra, o fruto consiste. Lembra de uma coisa? Traz à sua memória que árvore nenhuma geme para dar fruto. Você nunca vai ver uma árvore assim. Tá doendo muito, cara. Nunca vai acontecer isso. A árvore é natural. O fruto simplesmente... que coisa mais bonita. Ainda alimenta os outros. Que lindo. É natural o fruto dentro na árvore. Então, esse fruto, ele tem que ser gerado naturalmente em nós. Não existe um processo para ser gerado, mas não existe um esforço. Ah, pastor, então eu não tenho que me esforçar? Olha ali, qual é o fruto da luz? Bondade, justiça e... Então, a gente tem que se esforçar para ser bom, se esforçar para ser justo e se esforçar para ser verdadeiro? Sim ou não? Não. Porque o fruto não é meu. Olha o que a palavra diz. O fruto é O fruto é de quem? Da luz. Então, como eu vou me esforçar para dar o fruto de outra coisa, de outra pessoa? O fruto é da luz. Então, onde que consiste o meu esforço? Em andar na luz. Em ter um relacionamento com Deus. Aí, eu vou ser aquela árvore que naturalmente o fruto vai surgir, porque o fruto não é meu, o fruto é da luz. Então, eu devo andar na luz. Mas o versículo que eu quero destacar com vocês é o 10. Coloca lá para mim. Olha só, maisinho aqui, ó. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, deem os frutos da luz, carreguem os frutos da luz e
Mas aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Só que para a gente aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, primeiro a gente tem que querer agradar ao Senhor. Para eu me interessar em discernir o que é agradável, eu tenho que primeiro querer agradar. Pastor, mas é óbvio que eu quero agradar. Tem certeza que você quer agradar a Deus, querido? Absoluta. O alvo da sua vida é agradar ao Senhor. Você se preocupa com isso mesmo? Você já parou para se perguntar se a sua vida está agradando ao Senhor? Quando foi a última vez que você fez essa pergunta para si mesmo? Será que minha vida está agradando ao Senhor? E essa preocupação que eu estou falando em se preocupar se a minha vida agrada a Deus, não é uma preocupação ruim, que me deixa nervosa e eu perco o sono. Não, a pergunta seria: seu coração queima por isso? Você deseja realmente agradar ao Senhor? Se faça essa pergunta agora. Não, eu desejo, pastora. Ah, tá. Então lembra disso no dia a dia, quando você está fazendo tudo que Deus não se agrada. Quando você está vivendo o contrário do que Ele planejou para você. Sabe, não adianta vir aqui no culto, na hora do louvor, e queimar por Deus, se depois do louvor esse fogo se apaga em vez de te consumir. Vou repetir, não adianta vir para o culto e queimar na hora do louvor, se quando o louvor acaba, o fogo se apaga e não te consumiu. O fogo não pode apagar, ele tem que te consumir. Por inteiro. E eu não estou falando desse fogo da hora do louvor. É esse fogo que eu estou falando. Deus, a minha vida é tua. O Senhor me projetou. O Senhor sabe cada fio de cabelo da minha cabeça, os que caem, os que nascem. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quantos segundos eu ainda tenho de vida. O Senhor planejou cada milésimo da minha história. Eu não quero mais perder o meu tempo vivendo para as minhas vontades, sonhando os meus próprios sonhos, vivendo e olhando para o meu umbigo. Eu quero realizar os teus planos, eu quero cumprir o teu projeto, porque quando essa vida passar, eu vou ter uma eternidade colhendo o que eu plantei aqui, e eu quero plantar e colher a tua vontade, que é boa e agradável. Meu Deus, que esse seja o nosso desejo. Vocês podem perceber que toda vez que eu faço oferta, no final eu oro o seguinte: se alguém já percebeu, eu sempre faço essa oração e dificilmente vou mudar. Porque nós ofertamos com um pedido. Você pode fazer um pedido quando você está ofertando. E eu oro: Deus, se esse pedido que meu irmão e a minha irmã estão fazendo não é da tua vontade, que essa oferta sirva para alinhar a tua vontade com a vontade deles. Que a vontade deles se submeta à tua vontade. Eu sempre oro isso na oferta. Porque eu não quero que nenhum de vocês viva para si mesmo, sabe? Esses dias eu perguntei no meu Instagram a definição de sucesso. Algumas pessoas me responderam que é prosperidade financeira. Outros falaram que é saúde para eles mesmos e para suas famílias. Outros disseram que é felicidade. Sucesso é quando eu sou feliz. E teve alguém que disse que sucesso é ter propósito na vida, tipo, ter um objetivo de vida. Mas só 2 pessoas falaram que é cumprir os planos de Deus. A verdade é que no final da minha vida, se eu tiver apenas cumprido os meus sonhos e as minhas vontades, eu não poderia ter falhado mais miseravelmente. Se eu for trilionária, ter viajado 1000 vezes para Disney, amém? E ter cumprido todos os meus sonhos e vontades e desejos e, 10 filhos, 3 minivans, né, para caber todo mundo. Se eu tiver feito toda a minha vontade, mas não tiver cumprido a vontade de Deus, eu não podia ter falhado mais miseravelmente na minha vida. Que falha miserável que eu vou ter feito. Sucesso para mim é chegar no fim da vida e ver Jesus me esperando com um sorrisão para reinar junto com Ele. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Porque eu obedeci o meu Senhor independente dos sacrifícios. Ele vai estar lá me esperando. E eu não só queimei, mas eu fui consumida por esse amor. E eu cumpri os planos dele para a minha vida. Essa é a definição de sucesso, se eu tivesse um dicionário do meu nome. Se eu fosse Aurélio. Essa seria a definição de sucesso. Jesus me esperando no dia que eu morrer com um sorrisão na cara. Porque independente dos sacrifícios, eu obedeci o meu Deus e eu cumpri os planos dele para a minha vida. Isso é sucesso.
Fala para a pessoa que está do seu lado mais uma vez. Obediência exige sacrifício.